E aí, sabe aquela frustração de ter alertas de log que disparam, fazem o maior barulho, mas depois simplesmente se recusam a fechar? Mesmo quando o problema já foi resolvido? Pois é, hoje a gente vai construir um monitor de log inteligente que se limpa sozinho para dar um fim nessa dor de cabeça dos alertas que viram fantasmas no nosso dashboard. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa identificando esse problema comum, que eu gosto de chamar de alerta zumbi. Depois, a gente define o que seria um alerta inteligente, explora algumas tentativas que, olha, não dão muito certo, e aí a gente revela a solução que usa uma lógica bem diferente. Daí para frente é mão na massa. Vamos ver a configuração passo a passo e, no final, entender a ideia principal por trás de tudo isso, que dá para usar em vários outros cenários. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para começar, vamos falar daquela frustração que, com certeza, muita gente que trabalha com sistemas e desenvolvimento conhece bem. Os alertas que simplesmente não vão embora. Pensa um pouco na rotina. Quantas vezes um alerta dispara, certinho, avisando de um problema, mas depois ele fica lá, parado, poluindo o painel e exigindo que alguém vá lá e feche na mão. Isso é uma fonte clássica de ruído e cansaço de alerta. E aqui está um nome perfeito para esse problema. Alertas zumbis. É um termo ótimo, né? Eles aparecem para sinalizar um problema real, mas depois ficam por aí, vagando, sem ter como saber que o perigo já passou. É exatamente esse o problema que a gente vai resolver hoje. Agora que a gente já deu nome ao nosso inimigo, vamos falar sobre onde a gente quer chegar. Em vez de alertas que precisam de babá, o objetivo aqui é criar monitores que se resolvem sozinhos, que transformam esses zumbis em agentes inteligentes e autônomos. O cenário ideal é um ciclo de vida de alerta que seja totalmente automático. Um sistema que não só aponta a falha e dispara o alarme, mas que, e isso é o mais importante, reconhece quando tudo voltou ao normal e se cala sem precisar de nenhuma intervenção manual. Antes de chegar na solução elegante, é super importante entender as armadilhas mais comuns. Essa parte aqui é sobre aquela jornada de tentativa e erro que muita gente passa quando tenta resolver esse problema. Olha só que interessante essa tabela, porque ela mostra a anatomia do erro. A primeira tentativa usando a função counting parece fazer todo sentido. Só que tem um problema. Se nenhum erro novo aparece, o log simplesmente fica quieto, a contagem não vai para zero e o alerta nunca fecha. Tentar uma expressão de recuperação manual também não adianta, pelo mesmo motivo. E a tentativa com o no-dupe? Então, essa função nem existe nos Zabbix. Cada falha dessas ensina alguma coisa e vai nos empurrando para a solução certa. E aqui entra o herói da nossa história. Depois de entender por que as abordagens mais óbvias falham, a solução aparece quando a gente vira o nosso pensamento de cabeça para baixo. Vamos conhecer a função NoData. A função NoData faz uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Ela não procura um valor, ela procura a ausência de um valor. A pergunta que ela faz é: e aí, chegou alguma informação nova para esse item recentemente? E essa capacidade de detectar o silêncio é exatamente o que a gente precisa. E aqui está a grande virada de chave. A lógica antiga não funciona, porque um log silencioso não é a mesma coisa que um log com 0 erros. Já a nova lógica é genial na sua simplicidade. Ela usa o silêncio como a condição de recuperação. Se a gente não vê o sinal do problema por 1 minuto, dá para assumir com segurança que o problema acabou. Com a teoria bem clara na cabeça, chegou a hora de colocar a mão na massa. Agora a gente vai sair do porquê e ir para o como, detalhando a implementação dessa lógica na prática. O processo de configuração é dividido em duas partes principais. Primeiro, a gente configura o item, que é quem vai coletar os dados brutos do arquivo de log. Depois, a gente configura o gatilho, ou a trigger, que é o cérebro da operação. É lá que a gente aplica a nossa lógica de alerta e de recuperação. Vamos começar pelo item Kenway. Pensa nele como se fosse um vigia. A função dele é ficar de olho em um arquivo específico e nos avisar sempre que encontrar uma linha com as palavras-chave que a gente definiu. É bom lembrar que os caminhos e as palavras aqui são só exemplos, ok? A chave do item pode parecer meio complicada à primeira vista, mas vamos quebrar ela em partes. O primeiro parâmetro é o caminho do arquivo, bem direto. O segundo é o padrão de busca, onde a gente lista as palavras de erro separadas por essa barrinha vertical. O modo skip é fundamental. Ele diz para os Zabbix ignorar o que já está no log e começar a monitorar dali para frente. E o max delay com valor 1 garante que os dados cheguem quase em tempo real. Agora, vamos para o gatilho. É aqui que a mágica acontece de verdade. É nessa parte que a gente implementa a nossa lógica invertida para definir tanto a condição de problema quanto a de recuperação. Olha bem para essa expressão.
Parece contraintuitivo, né? E é exatamente por isso que funciona. A condição de problema não é a contagem é maior que zero, mas sim, no data é igual a zero. Vamos entender o que isso quer dizer? Então, o pulo do gato é este. A função noData retorna o valor zero quando ela encontra dados. Portanto, quando a gente define a expressão de problema como noData entre parênteses igual a zero, o que estamos dizendo é: dispare um alerta no exato momento em que uma linha de log com o nosso padrão for recebida. E aqui está o ciclo completo em ação. Um erro aparece no log, a função noData retorna zero e o alerta dispara. O problema é corrigido e o log fica em silêncio. Depois de 1 minuto sem novos erros, a função noData passa a retornar 1. A nossa condição, 1 igual a 0, se torna falsa e o alerta se fecha. Simples, limpo e, o melhor de tudo, automático. Ok? A gente passou por um exemplo bem específico dos ABEX, mas a ideia por trás dele é muito mais ampla. O que aprendemos aqui não vale só para esse software. É um princípio de monitoramento que dá para usar em muitos lugares. A principal lição aqui é clara. Em sistemas que podem ficar quietos, não adianta esperar um sinal de zero. Em vez disso, use a ausência do sinal de problema como a sua condição de que está tudo bem. Essa lógica invertida é uma ferramenta poderosa que pode ser adaptada para várias situações. E, claro, uma dica prática. Sempre verifique as permissões de leitura do arquivo. Para fechar, fica uma reflexão. Agora que esse conceito de lógica invertida ficou claro, em que outros lugares ele poderia ser aplicado? Quais outros alertas zumbis poderiam ser resolvidos se a gente passasse a tratar o silêncio não como um problema, mas como a própria solução? Fica aí a pergunta.